As pessoas que eliminam as últimas costelas para fins estéticos. Quais as possíveis consequências para a vértebra? Para as vértebras, nada. A questão vertebral não dá muita alteração, sabe por quê? A região torácica, quando a gente for considerar a parte funcional da torácica, é assim, ó. Você tem aqui 12 vértebras torácicas, ó. Só que a coluna torácica, a gente vai ter que dividi-la aqui, ó, em 3 segmentos. O primeiro segmento que vai de T1 a T7, o segundo segmento que vai de T8 a T10 e um terceiro segmento que é de T11 e T12. Por que a gente divide em 3? Porque esses segmentos aqui são aqueles que têm relação com as costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. Quando você estuda na faculdade esses 3 segmentos, né, as costelas verdadeiras, falsas e flutuantes, você tem que estudar esses segmentos para você entender a mecânica dos movimentos aqui na coluna torácica. Por que disso? Porque como essas vértebras aqui, ó, se unem a essas 7 primeiras costelas, que são as verdadeiras, e essas costelas verdadeiras ficam unidas diretamente ao externo, ó, tá vendo? Através das cartilagens costais, ó, elas estão ligadas diretamente ao externo. Elas têm mais união nessa região, elas estão mais firmes. Então, esse segmento aqui, quando a gente fala de movimentos da coluna torácica, a coluna torácica, evidentemente, como qualquer parte da coluna vertebral, ela tem as articulações interfacetárias que permitem qualquer movimento, tá? Então, eu vou tentar movimentar só o bloco torácico, ó. Então, eu faço flexão torácica, que é muito diminuída, extensão torácica, que também é muito diminuída, rotações torácicas, que são ridículas de diminuídas, e um movimento bom na torácica, que é esse aqui, ó, inclinações laterais. A gente percebe que os movimentos são mais restritos no sentido da flexão, por quê? Por causa da caixa torácica. Então a presença de costelas verdadeiras se unindo ao externo deixam esse segmento superior da caixa torácica mais rígido. Então esse segmento superior da caixa torácica é mais rígido, porque ele se une diretamente ao externo. Então isso é uma coisa muito importante. Então o movimento de flexão é muito restrito. O movimento de extensão também é restrito, mas é por outra causa. Ele é restrito porque aqui eu tenho processos espinhosos muito longos e quando eu faço extensão torácica, eu tenho o toque dos processos espinhosos e aqui eu tenho bloqueio ósseo. Então a limitação da extensão é óssea, tá? É através dos processos transversos. Movimento de rotação, por que ele é restrito na torácica? Por causa da caixa torácica. A caixa torácica superior ela é rígida. Então isso permite muito pouco movimento rotacional. A maior parte do movimento rotacional do tronco é feito na lombar. Tá? Então não confunda, tá? Quando eu estou fazendo isso aqui, ó, a maior parte dessa rotação é lombar. Só que tem movimentos bons que são feitos aqui, que são os movimentos de inclinações laterais. Isso porque as facetas articulares torácicas aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, elas estão mais voltadas para o plano frontal, para o plano coronal. Elas estão inclinadas cerca de 60 a 75 graus, tá? Que é isso que vocês estão vendo aqui, ó. É essa inclinação que eu estou mostrando para você aqui, ó. Essa aqui é a inclinação das interfacetárias, ó. A inclinação média delas é de 60 a 75 graus. Só que elas estão voltadas mais para o plano frontal, então elas permitem bom movimento lateral. Então todas as articulações voltadas mais para o plano frontal permitem mais movimentos laterais. Então isso é um detalhe importante dessa coluna torácica aqui que o pessoal não leva muito em consideração. Esse segmento logo abaixo aqui, ó, T8, 9 e 10, é um segmento que tem média mobilidade, tem boa mobilidade. Ele não é tão rígido quanto o segmento acima e nem tão móvel quanto o segmento abaixo. Então ele já permite maior mobilidade em rotação e em flexão. Por quê? Porque nesse caso essas 3 costelas aqui, ó, 8ª, 9ª e 10ª, elas são as costelas falsas. As costelas falsas não estão ligadas diretamente ao externo, estão ligadas à cartilagem da 7ª. Então elas têm uma melhor flexibilidade, porque elas ficam unidas a uma outra cartilagem costal aqui. Então isso permite maior mobilidade nesse segmento torácico inferior aqui. Tá? Então ele já permite esses movimentos que eu falei para vocês de rotação, flexão e extensão um pouco mais amplos, se comparados ao segmento acima. E aqui a gente tem um segmento que é muito mais móvel, tá? Que é aqui, o segmento T11 e T12, ó.
que estão conectados às costelas flutuantes. E o pessoal que estirpa essas aqui, ó. Olha que legal, do ponto de vista funcional, não vai ter problema nenhum. Por quê? Aqui é ponto de origem e inserção de alguns músculos, tá? Então a gente tem alguns músculos da coluna vertebral que ficam inseridos nesse ponto, tá? Quadrado lombar também tem uma parte inserida nesse ponto, enfim. O que o médico vai fazer quando ele retira essas costelas? Ele vai inseri-los na 10ª costela. Então eles não vão perder ponto de ancoragem. Então do ponto de vista funcional, anatômico, não tem muito problema não. T11 e T12 são segmentos bem móveis, tá? Então como eles não estão ligados à caixa torácica, tá? Não tem uma relação direta com a caixa torácica, eles têm praticamente a mesma mobilidade da coluna lombar. Então a mesma mobilidade que eu tenho na lombar eu tenho para esse segmento. Um pouco mais limitado por causa das inserções musculares que eu tenho aqui nas ancoragens mais laterais dele, tá bom? Mas se a gente considerar aqui que a gente tem órgãos importantes que são protegidos pelas essas últimas costelas, principalmente por essas aqui, ó, que são os rins, eu vou perder proteção renal aqui. Os rins ficam deslocados um pouquinho mais para cima, tá? O 12º par de costelas ele fica sobre a parte média do rim, e a 11ª costela, ela toca aqui a parte superior do rim e da suprarrenal, tá bom? Então, deixa eu pôr a suprarrenal também aqui, ó. Então, evidentemente, se o camarada vir aqui e retirar os últimos pares de costelas, então você pode tirar a 12ª ou as duas aqui, ó, para cinturar. Então, aí a pele já fica mais moldável nesse ponto, mas aí a gente pode ter um risco, não é que vai ter. Se a pessoa sofrer um acidente, o risco de lesão renal torna-se maior. Então isso é uma coisa atribuída aí à retirada das costelas flutuantes. Tem gente que fala que não, que isso não tem nada a ver, porque a parede muscular aqui consegue proteger bem, mas não é bem assim, tá? Porque se fosse assim também, você não precisa das costelas protegendo os pulmões, né? Se a gente está usando a mesma medida para os rins, a gente usa a mesma medida para os pulmões. Então, teoricamente, a gente não precisa de caixa torácica para proteger os pulmões. Então, essa foi a justificativa mais ridícula que eu já ouvi de um cirurgião plástico quando ele estava falando da retirada das flutuantes. Tá? Falou que não tem problema nenhum em relação aos rins, mas tem sim. Por quê? Porque os rins são órgãos retroperitoneais. Se eu colocar o peritônio aqui, ó, o peritônio, que é aquela membrana que reveste e protege os órgãos abdominais, ó, ela protege quase todos os órgãos abdominais. Tá? O que ela não protege? Os rins. Então os rins eles estão fora do peritônio aqui, ó. Por isso que eles são considerados órgãos retroperitoneais. São órgãos que não estão protegidos diretamente pelo peritônio. Então assim, a única camada protetora que você tem do rim agora é a cápsula fibrosa dele. Se romper a cápsula fibrosa, um abraço, nego. Não tem conversa não. Então se você perguntar para mim, assim, do ponto de vista anatômico, a retirada das flutuantes aqui é um desastre. Tá? Do ponto de vista ortopédico, o cara sofreu um acidente. Mas se é uma pessoa que não vai sofrer nenhum acidente na vida, então não vai ter problema nenhum, tá?